Oi, gente, voltei. Eu já mostrei para vocês como é que eu faço uma medida padrão que eu adotei para os meus cartões da base. E agora eu vou mostrar como que eu faço a parte da decoração. Então, esses dois cartões eu já, num vídeo anterior, já falei para vocês como que eu faço os tamanhos e o padrão que eu uso. E agora eu vou mostrar como decorar. Essa aqui é a coleção que eu amo da Juju Scrapbook, a Shabby Dreams, da Babi. É um bloco A4 e eu gosto muito porque eu adoro esse tipo de decoração shabby. Eles são papéis duplos e eu uso muito essa coleção porque eu gosto bastante. Os elementos são lindos, os papéis são duplos, vem 3 de cada e você consegue usar para um monte de coisa que você queira fazer. Vou usar também alguns elementos de decoração e o carimbo. Então, vamos lá. Esse aqui já é um papel que eu cortei e eu vou mostrar para vocês como o mesmo papel pode ser decorado de formas diferentes. De um para o outro, aqui, exatamente os mesmos, eu só vou mostrar para vocês como a diferença de tamanho e um elemento ou uma pecinha de decoração podem mudar o cartão, podem fazer ele se destacar mais e os elementos ficarem mais bonitos. Para essa primeira camada, que é o que eu chamo a camada que vai depois da base, eu uso uma cor mais escura ou mais decorada. Então, eu posso tirar, em relação à base, eu posso tirar meia polegada ou 1/4 de polegada. Depende de como eu quero deixar a borda da minha base em destaque. E isso já já eu vou mostrar para vocês. Essa segunda camada, eu costumo usar ela mais clara e um pouquinho menos decorada. Eu gosto muito de usar peças da mesma coleção, porque eu acho que elas harmonizam melhores, elas combinam mais e os tons também, a paleta de cores, ela é toda então coordenada. Essa segunda camada é a que vai um elemento de destaque do meu cartão. Então, como eu posso mudar com um detalhezinho apenas o meu cartão? Vejam que eu tenho duas bases exatamente do mesmo tamanho, que eu já mostrei para vocês como eu faço. Nessa aqui, a primeira camada, eu tirei meia polegada de cada lado. E nessa aqui, eu tirei apenas 1/4 de polegada de cada lado. Então, o que que acontece? Se eu deixar 1/4 só de polegada menor, eu vou ter a base aparecendo uma moldura menor. E aqui já a base aparecendo uma moldura maior. Essa aqui eu tirei, então, meia polegada e depois mais meia para a segunda camada. Essa aqui eu já tirei 1/4 de polegada e depois meia polegada para a segunda camada. Um truque que eu uso bastante, que eu gosto muito para destacar as camadas entre si, é usar um tapetinho entre elas. Então, esse tapetinho aqui, lembrem que eu tirei dessa camada para essa meia polegada. E esse tapetinho, então, eu vou tirar 1/4 de polegada. Olha só a diferença que ela já faz no cartão. Ela destaca melhor a segunda camada para aparecer mais em relação à primeira camada. É o mesmo tamanho de base, são os mesmos cartões de decoração, mas vejam a diferença de um para o outro apenas usando tamanhos de corte diferentes das camadas e um tapetinho entre elas. Eu gosto muito desses dois tipos de decoração. E depois, em cima dessa segunda camada, nós vamos fazer, portanto, o elemento principal da nossa decoração. Então, vamos lá. Eu gosto de primeiro fazer a decoração entre as camadas e depois, por último, colar na base.
para não ficar manuseando essa base. Como ela é branca, a minha mão pode sujar de cola e eu não quero sujar essa base. Então, primeiro eu vou trabalhar na decoração. Eu gosto muito de usar a cola de silicone, porque ela é fácil de colar e, além de tudo, você pode mexer o seu papel antes dele colar definitivo. Então, aqui eu vou colar a primeira e a segunda camada. E eu vou reservar para depois usar os meus elementos de decoração. Aqui eu vou colocar o tapetinho entre as camadas, como eu já mostrei para vocês. E nesse aqui em específico, além de colocar o tapetinho entre as camadas, eu vou colocar também algum acessório de relevo, que pode ser uma fita banana, pode ser um pedaço de papelão, ou um roller que sobrou, tanto faz. Apenas para ele levantar um pouquinho e dar destaque entre as minhas camadas. Então, eu já separei aqui um pedacinho que sobrou de um roller que eu estava fazendo um mini álbum. E eu vou colar aqui para dar um pouco de altura entre as minhas camadas. Agora, eu vou vir aqui e já colar esse tapetinho que eu coloquei na segunda camada para esse aqui, entre a primeira e a segunda. Olha, vejam que aqui já tem uma altura, né? Dá para vocês verem aqui a altura. E eu, então, tenho as duas camadas e mais o tapetinho de elementos da decoração do meu cartão. Vejam a diferença de um para o outro e eu estou exatamente usando os mesmos papéis de propósito para a gente ver a diferença do destaque. Agora, eu gosto sempre de usar uma forma geométrica, eu posso usar facas, eu posso usar furadores, cortadores, o que eu tiver à disposição para eu poder decorar. Esse aqui eu gosto muito de formas ovais, eu gosto muito de formas de círculo também. Eu tenho alguma coisa também retângulo, posso usar um quadrado, dependendo de como é o meu cartão. E aqui eu vou usar essa forma aqui, eu cortei na silhuete. E ele tem esse meio que eu vou deixar ali reservado, porque aqui eu também vou fazer uma diferencinha de um para o outro. Então, eu vou usar essa forma geométrica e se eu quiser dar um pouquinho mais de destaque nela, eu vou colar duas ou três, uma sobre a outra, para poder também dar um pouquinho de altura para esse meu destaque na decoração. Então, olha, eu vou aqui colar um no outro. Para eu poder ter um pouquinho mais de altura, sem ter que recorrer à fita banana ou alguma coisa de relevo que eu já mostrei para vocês. Pronto, ele fica inclusive até mais durinho, é mais fácil de manusear para colar. Então, esse aqui eu vou deixar reservado. E esse aqui eu já vou colar na minha camada, porque aqui eu vou fazer a diferença de um para o outro, para vocês verem que eu também, com a mesma forma, com o mesmo elemento, eu posso fazer diferença na minha decoração. Então, esse aqui eu não coloquei nada de altura, colei diretamente na minha segunda camada, e aqui eu vou usar um truquezinho que eu gosto muito também. Então, aqui tá direto colado na camada e é assim que ele vai ficar. Esse aqui eu já colei um no outro, ele tá um pouquinho mais alto e eu também vou dar um destaque diferente. Agora, eu vou usar um carimbo da mesma coleção que eu adoro, seja
amor aonde for. Eu adoro esse carimbo. Eu vou usar aqui no meu elemento. E eu vou usar esse meio aqui, é o miolinho do corte que eu fiz na silhuete. Eu reservei ele, eu cortei ele de propósito, justamente para eu poder usar. Eu gosto muito dessa carimbeira aqui, a VersaFine, eu tenho ela de várias cores. Para mim é a que carimba melhor quando eu quero carimbar palavras ou frases. Eu acho ela muito bacana, porque ela é assim mais sólida, eu acho. Então, olha, eu adoro esse carimbo, gente. Seja amor aonde for. É muito lindo, né? Ai, que graça. Então, esse carimbo também é da coleção da Juju, da Shab Dreams. Eu comprei porque eu gostei muito dele. E eu acho que ele carimba super bem. Ele fica muito nítido. Olha, é o mesmo carimbo, é a mesma carimbeira. E eu vou mostrar para vocês um truque, uma dica para fazer mudar um pouquinho essa decoração. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu não vou colocar nada entre eles e eu vou usar também um relevo, olha, de um roller que eu cortei. E eu vou usar esse relevo para dar um destaque, deixar ele um pouquinho mais alto. Já que vocês lembram que eu colei a moldura diretamente na camada. Esse aqui eu não pus nada em cima. Então, olha, eu vou colar para deixar ele mais altinho. E agora eu vou colar na minha moldura. Ai, fica lindo. Olha, ele já ficou em destaque por causa da altura. Só ver se tá centralizado. Está. E agora eu vou aqui reservar. Olha que lindo. Esse aqui eu já não colei, porque eu vou fazer exatamente isso que eu estou falando para vocês. Eu gosto muito de usar papel vegetal. Esse aqui eu comprei as folhas, eu comprei 100 folhas de papel e ele tem várias gramaturas. Esse inclusive é uma gramatura um pouquinho mais alta, portanto ele fica um pouquinho mais embaçado. Eu vou colar atrás da minha moldura, porque justamente eu quero dar esse destaque que eu falei para vocês e diferenciar um cartão do outro. Então, olha, eu vou colar aqui na parte de trás. Olha, já ficou diferente desse, tá vendo? Só tirar aqui para não ficar muita cola aparente. E agora, eu vou vir aqui um pouquinho só de cola para não ficar aparecendo. E vou vir com o meu carimbo. Olha, ele fica embaçadinho. Eu adoro esse tipo de decoração. Olha como já dá uma diferença de um para o outro. Fica lindo, não fica? Eu gosto bastante. E aqui também eu vou poder usar, portanto, um pedacinho do roller que eu já tinha separado para deixar ele em destaque. Só que aqui ele vai com a moldura junto, porque eu colei tudo junto. Então, nós vamos colar. Olha só que lindo que ele fica. Essa cola, ela anda um pouquinho, então precisa tomar cuidado para a gente não tirar do lugar o que você já centralizou.
até ela colar, ela demora um pouquinho. Olha a diferença de um para o outro. Eu tô usando os mesmos papéis, os mesmos elementos, eu tô usando exatamente o mesmo carimbo e olha a diferença que já deu de um para o outro. Agora, eu vou usar os elementos que eu separei de decoração, que são da mesma linha, da mesma coleção. Vejam que lindos que eles são. Essas flores, elas vêm num pacotinho, vem também borboleta, vem as folhas. Elas são incríveis. Eu adoro essa coleção. E eu acho que ela vale muito a pena você ter. Porque, sabe aquele coringuinha que deixa tudo lindo? Às vezes você precisa fazer um cartão rapidinho. Às vezes você tá com pressa de entregar um cartão para alguém. Ou de você querer deixar um mimo na casa de alguém. Você quer fazer uma tag bonita. Simplesmente adoro. Esse aqui eu vou pôr aqui. E esse aqui eu vou pôr aqui. Olhem que coisa mais linda de cartão. Acho que assim fica bom. Deixa eu ver se tem mais uma florzinha que eu possa usar aqui. Que acho que faltou uma florzinha aqui no canto. Ah, uma borboleta também fica lindo, né? Olha que linda essa aqui. Mas acho que eu vou usar flor mesmo. Vamos pôr mais uma florzinha aqui. Olha que lindo. Então, eu posiciono e agora eu vou colar. Muito bonito. Essa coleção, ela não é tão recente, mas você ainda encontra todos os elementos no site da Juju. E você pode comprar os carimbos, você pode comprar essas pecinhas de decoração maravilhosas. Olha que flor mais linda. E ela já vem com uma sombrinha. Eu gosto muito de colocar sombra com carimbeira. Mas essa coleção, ela já tem até uma sombrinha em destaque. Eu gosto muito. Deixa eu ver se aqui ainda cabe uma florzinha, uma folhinha. Acho que sim, fica bonito. Vocês viram que a cola, ela permite que você mexa na posição até colar. Ela te dá essa liberdade. Então, olha esse aqui, eu vou colar em cima, porque esse aqui já vem inclusive com as folhinhas. Ai, gente, eu adoro. Olha que coisa mais linda. Nossa, é demais. Sou suspeita para falar de decoração shabby, que eu adoro. Mas essa é incrível. Então, se a gente colocar todos os elementos já separadinhos antes, tudo que você quer usar, já deixar separado, a coleção coordenada com os elementos da própria coleção, é muito mais fácil a gente trabalhar e você vai conseguir fazer tudo com muita rapidez, porque você já tem tudo combinando. Você não vai ter que ficar escolhendo uma paleta de cores, o tom que às vezes combina ou não combina. Então fica tudo mais fácil quando você já trabalha com uma coleção completa. Olha que coisa mais linda. Então, eu mostrei para vocês que a gente pode usar os mesmos elementos. A gente tem aqui os mesmos papéis, só cortados de tamanhos diferentes. E a gente usou
algumas dicas, alguns pequenos elementos para destacar o seu cartão. Aqui, por exemplo, nós usamos a moldura com o papel vegetal. Eu gosto muito de usar papel vegetal, olha, ele fica bem fosco. E aqui nós carimbamos direto. E eu usei um tapetinho entre a camada 1 e a camada 2 para poder destacar essa segunda camada. Vejam então que eu fiz 2 cartões com a mesma coleção, diferentes tamanhos de papéis. E olhem a diferença de um para o outro. Lindos, né? Ah, eu amei, gostei muito. Então, não esqueçam, às vezes um detalhe, um tapetinho, um elemento em destaque, um papel vegetal, uma flor que você usa diferente, um brilho, tudo isso vai fazer diferença no trabalho final. E tudo isso vai poder destacar mais ou menos os elementos que você queira usar. Aqui a gente ainda pode pôr alguma coisa de pérola, a gente pode decorar com lantejoulas que eu gosto muito, mas tudo é uma questão de gosto. Você também tem que saber uma hora de parar, não pode empetecar muito, não pode colocar muita coisa para não ficar se perdendo na proposta inicial do seu trabalho. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Essa é uma forma que eu uso rápida de fazer um cartão. E depois eu vou mostrar outras opções também para vocês. Um beijo enorme e até a próxima!